Uma vez, eu tava num bar tomando uma cerveja com uma amiga e tava contando pra ela dos meus problemas, o quanto eu tava agoniada, o quanto eu tava aflita, ansiosa. Sabe o que ela falou pra mim? Amiga, você precisa meditar. Vocês conseguem imaginar pra onde eu mandei ela ir? Por favor, né? Eu cheia de problema, a pessoa manda eu meditar, gente, com a cabeça cheia. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Meditação. Olá, eu sou a Chu do canal Chu Compartilha e aqui a gente conversa sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento e relacionamentos, sempre com base nas minhas experiências e também nas minhas reflexões. Então, se você se interessa pelos temas e não é inscrito ainda, já se inscreva no canal e ative o sininho aí para não perder nenhum vídeo. Bom, depois dessa conversa que eu tive com a minha amiga, eu ganhei um livro que falava também sobre meditação. Um dos capítulos do livro era meditação. E de repente eu comecei a me interessar pelo assunto, porque falava de energias, de atração. Eu era muito desconectada da minha espiritualidade, eu era bem cética. Eu estudei teologia e depois que eu estudei teologia, eu perdi todas as referências de Deus que eu tinha. Eu não conseguia mais fazer uma oração. Então, pra mim, qualquer coisa que você falasse a respeito de religião, de conexão com o seu interior, de outras vidas, dessa vida, pra mim, era tudo balela. Eu não me interessava mais pelo assunto, eu só vivia, e ponto final. E aí, depois de eu ter ganhado esse livro de uma grande amiga minha, eu passei a pesquisar sobre o tema, aquilo me chamou, sabe? Eu falei, cara, será que é isso mesmo? Sou uma pessoa muito curiosa, eu vivo no YouTube pesquisando sobre tudo, o Google Então, eu comecei a pesquisar no YouTube sobre energias, sobre lei da atração. E aí, de tanto mergulhar nessas coisas de energia, de lei da atração, que foi uma coisa que fez muito sentido para mim, veio algumas informações a respeito de meditação. A ciência tem muito embasamento favorável para a meditação, né? Então a gente consegue se concentrar mais, ter uma melhor memória, a gente consegue estar mais presente. Então quando a gente está mais presente, a nossa mente ela vai se aquietando, né? Porque a nossa mente ela é muito barulhenta. A gente está o tempo todo pensando no ontem, cheio de nostalgia e tudo mais, ou a gente está sempre pensando no amanhã, no que a gente vai fazer, e aquilo causa uma tribulação na nossa vida, que a gente anda como zumbi, como diz o Osho. E ele fala sobre isso, ele fala que as pessoas estão ali, mas a cabeça delas não está ali. As pessoas não prestam atenção no que a gente fala, as pessoas não estão presentes, e as pessoas estão sempre pensando em outra coisa, estão sempre resolvendo 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E essa correria do dia a dia é uma coisa que faz muito mal pra gente, né? Em todos os sentidos. Primeiro que a gente não consegue ser grato, que a gente não consegue estar aqui, agora, a gente não consegue estar presente. Como que uma pessoa que não está presente, que não está percebendo hoje na vida dela, que não sabe nem o que comeu, que a pessoa chega em casa, ela não sabe nem o que ela comeu durante o dia, porque ela estava com a cabeça tão... Nossa, nem lembro o que eu pedi no almoço, entendeu? É assim, tá num devaneio, numa loucura tão grande, que ela não consegue perceber o seu dia. E, cara, isso impacta em várias coisas. Porque se você carrega tudo isso o dia inteiro, essa tensão, essas energias, é isso que você está construindo. Você está construindo o seu futuro. É você que cocria o seu futuro. Você é dono da sua realidade. Então imagina que todas essas energias, tudo que você emana o dia inteiro é preocupação, é sofrimento, é nostalgia, é apego, é não deixar as coisas irem embora, não deixar uma relação ir embora, não deixar uma pessoa ir embora, não deixar um emprego ir embora, não deixar uma casa ir embora. Nossa, eu lembro uma vez que eu mudei de casa
Eu saí de lá chorando, ai, prantos. Por quê? Porque eu era pegada até na casa, um apartamento que não era nem meu, gente, era alugado. Então vocês imaginam como que era o meu nível de apego, como ainda é, né? Porque eu tô num processo, é um processo longo. Mas assim, eu percebi o quanto, hoje eu consigo olhar para isso, eu consigo perceber o quanto eu era apegada às coisas, sabe? Então, tudo isso são energias que a gente emana para o universo. O que acontece? Quando a gente fica emanando essas coisas para o universo, vai voltar para você, sem dúvida nenhuma. Vai voltar para você, porque é assim que acontece. A lei da atração, ela existe. Vou te dar um exemplo. Esses dias atrás eu estava no metrô. E aí, isso foi o quê? A espiritualidade falando comigo, tá? A espiritualidade me ensinando todos os dias, porque quando a gente está com o olho de aluno, quando a gente está com o olho de aprendiz, a gente consegue aprender o tempo todo, até com um gato passando na rua a gente consegue aprender. Então, eu tava no metrô, e aí tinha um cara de pé, e ele tava numa puta discussão com um cara no telefone, assim, um estresse louco. E do meu lado, bem do meu lado, sentadinho do meu lado, tinha uma criança que ela não parava de rir. Mas ela ria, mas era uma risada tão gostosa. Era uma criança tão gostosa, tão fofa, sabe? Que dava vontade de sequestrar a criança no metrô. Aí eu fiquei encantada com aquela criança e para mim aquilo estava tão gostoso, tão maravilhoso, que aquele cara sumiu da minha frente. Eu nem percebi mais aquele cara no metrô, ele não existia mais. Se eu tivesse conectada com a preocupação, se eu tivesse conectada com o estresse, com a briga, com alguma coisa chata que aconteceu comigo no dia a dia, eu com certeza teria prestado muito mais atenção naquele cara que estava discutindo com alguém, com uma conversa que nem era da minha conta, e não ia perceber uma criança linda, maravilhosa, sorrindo para mim o tempo todo, porque o amor está em todos os lugares. O amor, ele prevalece, o amor, ele é muito mais... A gente liga a TV e aí a gente vê muita treta, né? Muita coisa ruim, muita confusão, sensacionalismo, porque a gente se atrai pelo negativo. Tem o Pedro Calabres fala isso no canal dele, que é uma coisa muito interessante. Eu vou até deixar aqui o link dele aqui para vocês procurarem, caso vocês tenham interesse, que é fantástico. Eu fico horas assistindo os vídeos desse cara. E aí ele fala que nós, lá na Idade da Pedra, a gente precisava ter atenção, porque senão a gente morria, porque a gente estava na caça, a gente lutava com bicho. Então, o negativo, ele era necessário a gente olhar para coisa ruim. Era importante a gente olhar para coisa ruim por instinto de sobrevivência. Hoje não é mais. Só que as nossas memórias, a nossa história genética condiciona ainda a gente a olhar para o negativo. Então, a gente ainda fica focando no negativo. Mas o que a gente precisa perceber é que hoje a gente não precisa mais ficar lutando com bicho na rua, né? A gente não vive nesse perigo. Então, se a gente foca no amor, a gente vê muita amorosidade no mundo. O mundo mudou. Hoje a gente consegue perceber a amorosidade no mundo e tá cheio de amor por aí. Se a gente desviar o nosso olhar, se a gente começar a perceber o tipo de coisa que a gente assiste todo dia, o tipo de pessoas que a gente convive todo dia, se a gente começar a olhar, falar, agora eu vou olhar para o bem, experimenta. Olha para o bem para você ver. O lado bom da vida, todo dia, faça essa escolha, que você vai ver muita coisa boa acontecendo. De repente as coisas ruins elas começam a desaparecer. Não que elas não existam, não que elas não estão aí, mas você não foca mais nela. E quanto mais você focar nelas, mais elas vão aparecer na sua vida. E quanto mais você focar no amor, quanto mais você focar na luz, mais a luz vai acender dentro de você. Pois bem, voltando à meditação, que eu dei uma viajada bem legal aqui. Eu achava que eu nunca ia conseguir. No começo eu ficava assim, que coisa de louco. E assim, no que isso vai me beneficiar, gente? Eu ficar aqui 3 minutos, 5 minutos parada,
sem pensar em nada. Como que isso vai me ajudar? Como que isso vai me conectar com alguma coisa? Que benefícios isso vai me trazer? É impressionante os benefícios que a meditação te traz. Então, se aquieta a sua mente, você para de centralizar no problema, então você fica menos ansioso, você fica menos depressivo, você fica mais presente, você fica mais alegre, você fica mais saudável, você fica melhor. Então, é uma série de benefícios. E a meditação, ela é maravilhosa. Como se não bastasse todos esses bens nesse mundo, nesse planeta aqui, material, nessa experiência que a gente está vivendo, a gente ainda tem um presente, um bônus, que é o melhor de todos quando a gente medita, que é a conexão com a nossa espiritualidade. Olha, eu vou falar para vocês, gente. Eu, que fiquei 5 anos cética sem saber fazer uma oração, não imaginava que fosse possível um dia conectar de novo com a minha espiritualidade. Consegui perceber Deus aqui, ó, dentro de mim, porque Ele está dentro da gente, Ele está dentro de cada um de nós. Consegui perceber a intuição, a sabedoria falando com a gente, porque quando a nossa mente silencia, a gente ouve Deus falar. Tem uma frase que eu não sei onde é que eu vi, que eu sou péssima para lembrar essas coisas, que fala assim: quando você ora, você fala com Deus. E quando você medita, Deus fala com você. E é exatamente isso que acontece na minha vida. Eu não sou uma pessoa religiosa, foi até por isso que eu fiquei tanto tempo sem me conectar com Deus, sem me conectar com a minha espiritualidade. E também não tenho nada contra quem segue, desde que a pessoa consiga expressar sua espiritualidade, porque uma coisa é você ser religiosa, outra coisa é você ser espiritual, dá para ser as duas coisas, mas também não necessariamente uma coisa está acompanhada da outra. Porque eu tive uma crise muito ferrada com a religião e tudo mais. Tem uma história assim, se vocês quiserem que eu conte essa história, porque de repente pode até ser legal contar, deixa aqui nos comentários que eu com certeza faço questão de contar. Mas eu tive uma história assim muito lascada com a religião. E depois que eu me conectei com a minha espiritualidade, até as pazes com a religião eu tô fazendo. E isso tem mudado completamente a minha vida, as minhas relações. Meditar, gente, é uma coisa fantástica, maravilhosa. Então, assim, transcende, acorda. Acorda, porque a meditação ela vai mudar a sua vida, como tem transformado a minha vida. A gente está sendo convidado, uma espiritualidade que acompanha a nossa atualidade. O importante é a gente se espiritualizar, porque nós somos espírito. Eu gostaria aqui de agradecer a minha amiga daquele dia do boteco, que eu mandei ela, né? Desculpa, amiga, e muito obrigada por você ter me dado essa mega dica. E eu quero agradecer vocês por ter ficado comigo até aqui. Se fez sentido para vocês, se vocês gostaram do vídeo, curtem o vídeo, compartilha com os amigos. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Muita luz, muito silêncio na mente para nossa vida. Até mais.